Muito boa tarde a todos que estão presentes e nos assistindo. É com uma imensa alegria que eu começo agora o primeiro Mesa Redonda do ano de 2025. Já começamos com tudo, com uma presença ilustre de um recém-chegado no mercado de seguros, mas que já chegou, não posso falar com o pé no peito, né? Porque hoje em dia não dá mais para falar dessa maneira, mas já chegou com o pé no acelerador, né? E trazendo resultados excelentes aí para a Allianz. Tá? Queria primeiro agradecer, né, e trazer aqui a presença da Adriane Sacramento CQCS, do Ivanildo Souza da Seg News, da Karen Soares do Panorama Seguro, do Nicolas Godoy do CQCS, da Elaine Lisboa do JCS e da Júlia Sena do JRS. E queria apresentar o nosso convidado especial do primeiro mesa do ano. Nelson Veiga, recém-chegado na Allianz Seguros, diretor executivo comercial. Hoje ele lidera mais de 470 colaboradores que atuam em São Paulo e Rio de Janeiro e também todas as filiais da Allianz distribuídas pelo Brasil. São 56 filiais, olha quanta coisa. Tá? O Nelson ele é graduado em Engenharia da Produção com MBA em Gestão de Negócios pela FIA e Gestão Bancária pelo INSPER e também foi participante do programa de Management Development na Universidade de Navarra, nos Estados Unidos. Já passou pelo mercado financeiro, por grandes bancos, e agora está na Allianz para engrandecer e para trazer toda a sua experiência para o mercado de seguros. Nelson, muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui. Aproveito também para te agradecer o convite. Me sinto lisonjeado em poder estar fazendo esse primeiro, né, o primeiro Mesa Redonda do ano, então é um privilégio, um prazer. E aproveito aqui na sua pessoa também para agradecer a todos os demais entrevistadores que aqui estão. Obrigado pela presença de vocês. Vai ser um prazer a gente poder bater esse papo, viu, Pedro? Ótimo. Para a gente começar, vamos começar a aproveitar que o Nelson já morou em Caxias, trazer uma pessoa lá do Sul. A primeira pergunta eu convido Júlia Sena, da JRS. Muito obrigada, Pedro, meu amigo Pedro aí, que eu tanto adoro, né? E agradecer primeiramente, eu sei que é chover no molhado falar bem do CQCS, porque é uma referência para todos nós, mas agradecer, eu sempre agradeço esse convite, então fica meu convite, o meu agradecimento ao Pedro, ao Gustavo e a toda a turma aí do CQCS, que nós somos fãs de verdade. E nesse primeiro Mesa Redonda, a gente está recebendo o Nelson Veiga, que eu já vi pela nossa conversa aqui de bastidor, que é uma simpatia em pessoa, mas que entrou na Allianz em julho do ano passado, já liderando 470 colaboradores e mais de 30 mil corretores. Então, a minha pergunta para o Nelson é quais são as principais prioridades e desafios, Nelson, nesse posto que você está à frente? Legal. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, né? É um prazer estar aqui, como eu comentei, né? A gente tem um desafio muito grande. A Allianz, ela passa por um momento muito especial dentro do mercado nacional e a gente, obviamente, está muito focado, né, cada vez mais em poder crescer e poder, obviamente, aqui também atender às expectativas, né, não só dos nossos corretores, mas também dos nossos consumidores finais. Então, a gente tem como objetivo, cada vez mais aqui, poder prover soluções, né, e soluções que essas, de fato, venham atender o mercado como um todo e, obviamente, trazer produtos que façam sentido, né, não só para os corretores, mas também para os nossos clientes finais. Então, a Allianz está muito bem posicionada, a gente se estruturou muito bem em relação à parte de tecnologia, à parte de processos. Estamos fazendo uma transformação cultural muito relevante dentro da companhia, né, capitaneada pelo nosso presidente, Eduardo Folk, e também pela nossa diretora executiva de RH, que está fazendo um trabalho excepcional. E eu, por exemplo, faço parte desse movimento de transformação. Então, a gente tem trazido executivos importantes para a companhia para poder corresponder a toda essa expectativa que o mercado tem, porque os nossos objetivos até 2027 são objetivos muito audaciosos, são objetivos muito pujantes, né? E a gente, obviamente, para fazer essa entrega, né, que é uma entrega que o acionista espera, que os stakeholders esperam, a gente precisa fazer, obviamente, coisas distintas daquilo que nós fizemos no passado, né? Então, está muito claro para a gente que o que nos trouxe até aqui não necessariamente nos leva nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, a gente tem trazido novas inovações, como eu comentei, como eu falei também, tecnologias, processos, pessoas também com skill
muito alinhado com aquilo que a gente precisa e com os valores que a gente precisa para poder, obviamente, chegar nesse grande objetivo, que é dobrar o tamanho da companhia, que é triplicar os nossos resultados, enfim. Então, é uma tarefa bem desafiadora, mas eu estou muito convencido que a gente está muito preparado para isso, né? Então, tudo que está sendo construído, tudo que está sendo feito, de fato, nos direciona para essa entrega e, se a gente for observar já o ano de 24, já é uma boa resposta para tudo aquilo que nós estamos almejando aí para esses próximos anos. Excelente. Para a segunda pergunta, convido a Elaine Lisboa, JCS. Olá, Nelson. Muito bom tê-lo aqui no Mesa Redonda. Tudo bem, aqui eu represento os corretores de seguros, né? Nós somos o JCS, o Jornal dos Corretores, e início de ano acende o sinal de alerta para todos, né? Em relação às fortes chuvas, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a Allianz tem tratado os sinistros que chegam nesse início de ano, as assistências que vocês têm prestado para os segurados e como os corretores de seguros eles podem ajudar a agilizar mais esse atendimento e a prestar a assistência que as pessoas precisam. Não, pergunta excelente, né? Muito boa, Elaine. Obrigado pela pergunta, né? A gente trabalha com riscos, né? A seguradora ela tem que estar muito atenta a todas essas circunstâncias que vêm acontecendo e a gente sabe que, em função das últimas tomadas de decisão que a humanidade vem fazendo, esses riscos vêm se agravando. Então, temos aí o Laninha, o El Ninho, né? Enfim, que tem gerado impactos muito significativos, né, na economia, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. A Allianz está muito preparada para isso. Nós criamos um comitê de crise, né? Nós temos um comitê que avalia não só nacionalmente, mas internacionalmente, também globalmente falando, possíveis riscos e catástrofes que possam acontecer. Então, a gente se cerca de muita inteligência, né? Inteligência do ponto de vista de coordenadas geodésicas, de visão, até de satélite, no caso, a gente analisa tudo que está acontecendo para poder, de fato, se antecipar. Então, quando a gente fala de catástrofes, né, climáticas, a gente hoje, pela tecnologia que existe, muitas delas a gente já consegue se antecipar e, obviamente, colocar o nosso time num estado de alerta, né? A gente está fazendo, né, na parte de sinistro, a gente evoluiu muito, né? A gente está digitalizando toda a nossa jornada de sinistro, então hoje é uma jornada muito mais suave, muito mais amigável. O processo ele começou lá atrás com o automóvel, por meio do sinistro digital, né? E com a tecnologia, com a inteligência artificial, a plataforma fornece uma estimativa de reparo e permite o acompanhamento do processo em tempo real. Isso é muito bacana, né? Então, o sinistro digital, do alto, ele trouxe praticidade ao segurado, que pode escolher entre tantos reparos de oficinas credenciadas, como optar por um pagamento direto ou imediato. Então, toda essa agenda, ela trouxe uma facilidade muito boa, né, para que a gente pudesse estar provendo um melhor serviço para os nossos clientes, né? E, obviamente, está tornando a vida do corretor uma vida menos difícil, porque fácil nada é, né? Então, a parte de sinistro que digital do alto já está sendo replicada para outras linhas e, com isso, a gente vem se antecipando. Não obstante, a gente também, quando tem um contexto como esse, a gente já coloca os nossos equipamentos, né, os nossos reboques apostos, né, para poder, obviamente, em pontos estratégicos, onde nós sabemos que existe uma reincidência maior de sinistro, para poder atuar de uma maneira tempestiva. Então, isso tudo, ao meu ver, contribui muito para que a gente consiga, de uma maneira rápida e efetiva, atender o nosso segurado, né? Então, isso tem sido percebido de uma maneira muito efetiva, e eu falo isso com muita segurança, porque, não derivando do assunto, mas acho que é importante trazer esse ponto aqui. A gente recentemente fez uma pesquisa no Voice of Customers, né, que é a voz do cliente, e uma das coisas que foi muito bem percebida e muito bem falada foi a tempestividade do sinistro da Allianz. Isso é muito bem percebido e muito bem visto, né? Então, a gente teve uma nota altíssima
vocês terem uma noção, essa nota vai de 1 a 5, nós tiramos 4,7, o que mostra que a gente está no caminho certo, mas tem muito para trabalhar, né? Então, esses são alguns pontos que eu julgo muito importantes. Aí a sua outra pergunta foi em relação aos corretores. Eu acho que quando você tem aqui, né, o corretor, o cliente dizendo que ele está muito satisfeito com este tipo de atendimento, com esse tipo de serviço, isso, ao meu ver, facilita muito o trabalho do corretor, né? Porque fica muito mais fácil o corretor poder ofertar uma companhia que funcione, uma companhia que, de fato, quando o cliente precisa, ela está lá e ela atua da maneira que ela precisa atuar. E, na realidade, a gente sabe que seguro, a gente só tem a certeza que funciona quando a gente precisa, né? Então, a gente nunca quer usar, mas, se precisar, eu quero que essa agenda ela funcione, que ela, obviamente, ela discorra de uma maneira muito bem azeitada. Então, isso é um ponto que eu acredito que contribui muito para o corretor, porque dá a ele essa tranquilidade de oferecer uma companhia que, de fato, nas horas mais difíceis, a gente está lá e a gente atende o nosso segurado, que são vocês que, por meio da atividade comercial, acabam fazendo a oferta dos nossos produtos de veículos massificados e entre outras coisas mais. Respondi sua pergunta? 4,7 de 5 já é um bom número. Parte da pergunta, sensacional. Para a próxima pergunta, eu convido a Adriane Sacramento, CQCS. Bem-vinda, Adri. Obrigada, Pedro. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, meus colegas de mesa. Aproveitando que você falou sobre as chuvas e o trabalho na proteção, segundo uma pesquisa da CNSEG, o nome da pesquisa é Caminhos para a Ampliação da Penetração de Seguros no Segmento de Pequenas e Médias Empresas, apenas 26,7% dos empresários contratam algum tipo de seguro para o seu negócio. Como é que os corretores eles podem fazer desse número uma oportunidade de aumentar o número de negócios protegidos no Brasil? Espetacular, pergunta muito boa. Esse é um grande desafio. Acho que de todas as seguradoras, né? A Allianz também tem uma preocupação muito grande em relação a esse assunto, Adriana. E assim, eu vejo um tema que eu sou muito entusiasta, que é o treinamento, né? O treinamento ele é fundamental. A capacitação ela é uma das alternativas que eu vejo muito importantes e muito importante de forma assertiva para que você possa capacitar cada vez mais o corretor e dar a ele insumos, né, para que ele possa ter repertório e por meio desse repertório ele conseguir impactar, conseguir convencer, né, o cliente da importância de fazer um seguro. Eu me dói muito, né? Eu tenho, assim, como vocês sabem, eu sou oriundo da indústria financeira, mas eu me lembro que não muito tempo atrás, sempre falei isso, né? Quando você vai fazer a oferta de um seguro de veículo, por que você não oferta o seguro de vida, né? Qual o motivo? Como é que um ser humano, né, ele faz o seguro do seu patrimônio, do seu bem, mas não segura aquilo que tem de mais valor, que é a sua própria vida, sobretudo se ele é um grande provedor. Então, óbvio que a gente sempre buscou trabalhar muito o tema da capacitação para deixar com que os corretores pudessem ficar mais preparados e, com isso, fazer uma oferta mais assertiva e mais convincente, né, junto aos nossos clientes. A gente sabe que seguro demanda um custo, a gente sabe que, obviamente, não é toda a população que pode dispor de um valor mais alto para poder ter uma cobertura mais ampla, mas hoje a gente tem seguros para todas as faixas de renda. A gente tem seguro, microseguro, a gente tem seguros que pode atender pessoas que têm uma renda mais comedida. Então, assim, o fato precisa convencer as pessoas da importância e da relevância de ter seguro. Eu já verbalizei isso, até foi numa entrevista passada que eu tive a oportunidade de estar com meu amigo Gustavo Doria, aproveito para mandar um abraço aqui para ele. E essa frase, se eu não estou equivocado, acho que ela é de autoria de Winston Churchill, né, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, onde ele dizia que se cada cidadão inglês fizesse um seguro de vida ou um plano de pensão, a próxima geração inglesa nasceria menos pobre. E é verdade, né? O seguro ele tem esse viés de você mitigar essas dicotomias socioeconômicas, né? Então, eu diria que a capacitação, sem dúvida nenhuma, ela é uma grande ferramenta para isso.
Um outro ponto que eu vejo também como um ponto muito positivo para que a gente consiga cada vez mais aumentar a penetração na população nacional é a tecnologia. Então, a tecnologia hoje ela tem um papel, eu diria, core, né? Eu costumo dizer que tecnologia não é opcional, né? Ela é core, ela é estratégico dentro de um plano que você vai fazer para seja qual for, para qual seguradora, qualquer ela que seja. Então, a tecnologia ela pode te trazer, por meio de algoritmos de inteligência, clientes que, porventura, tenham mais propensão a poder adquirir um seguro. Então, óbvio que você vai conseguir isso se você tiver aqui a deliberação por parte do cliente, né? A gente tem hoje uma lei que ela é muito austera em relação à parte de compartilhamento de dados, que é a LGPD. Então, a gente tem aí que, obviamente, respeitar. Então, a partir do momento que o cliente ele se disponibiliza a compartilhar as informações dele, a gente consegue fazer uma oferta mais assertiva, oferecer um lead para o nosso corretor e o nosso corretor poder fazer também essa oferta de uma maneira mais estruturada, né? Então, a tecnologia ela traz esta grande oportunidade de você conseguir também escalar a penetração do seguro, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, eu acho que essas duas agendas, capacitação junto com tecnologia, óbvio que existem mais outras coisas, né? Mas eu diria que essas duas, ao meu ver, elas são fundamentais para você poder aumentar a penetração e você conseguir ter mais gente comprando, mais gente acreditando, e, enfim, né? Óbvio também, como eu comentei anteriormente, você criar mais produtos que possam estar sendo mais factíveis para uma população que talvez não tenha tanta condição para comprar, né? Então, esse é um pouco do que eu vejo. Show. A gente tinha uma ordem aqui, mas eu vou pedir licença e trocar essa ordem, aproveitar que o programa hoje está repleto de jornalistas, e vou trazer a Karen primeiro. Karen Soares, Panorama Seguro, agora está com você. Nelson, a gente sabe que a transformação de processo de sinistro é um dos pilares que sustentam a estratégia de confiança da Allianz. Como você acabou de falar aí que uma das agendas, né, que você citou aí, capacitação e tecnologia, eu gostaria que você falasse sobre os impactos da inteligência artificial com resultados instantâneos, otimizando a eficiência e reduzindo a tarefa manual na liquidação de sinistro da companhia no dia a dia. Como é que funciona esse processo? Karen, pergunta muito boa, né? Na Allianz, a gente já usa bastante a inteligência artificial, até para poder, não só na parte de sinistro, mas também para personalizar produtos e serviços, para que a gente possa encontrar aqui a solução mais adequada às necessidades individuais de cada cliente, né? Então, isso é claro, e esse é um dos propósitos da inteligência artificial. Os nossos recursos, né, de subscrição, de precificação, para que os clientes possam obter, né, uma oferta mais rápida, mais precisa, também nós incorporamos na inteligência artificial. Ou seja, isso, obviamente, que impacta muito o tema de sinistro, porque quando acontece um sinistro, a gente precisa ser muito proativo, porque o que o cliente quer, o que o corretor quer e o que ele deseja é que tenhamos tempestividade na resposta. Então, a inteligência artificial ela traz muito isso, né? Então, a gente definiu a inteligência artificial como uma técnica que permite que as máquinas aqui aprendam, raciocinem de maneira semelhante aos seres humanos. Então, um trabalho muito bem feito, muito capitaneado pela nossa colega CEO aqui, a Roseli, que faz um trabalho brilhante, junto com o Comex e também com o time global, porque essa é uma das vantagens de você ser uma empresa global, você acaba também podendo trazendo boas práticas de outros países para cá. E, obviamente, que com isso a gente consegue prover uma condição muito bacana e muito boa, que gera confiança, que gera credibilidade, né? Então, a gente tem uma série de iniciativas que hoje a inteligência artificial ela nos alicerça aqui internamente, né? Então, aí a gente tem algumas preocupações, porque você, ao adotar
a inteligência artificial, você precisa se preocupar com algumas coisas. E essas são agendas que a gente tem, é um cuidado muito grande com a transparência. A gente comunica abertamente, né, com o cliente, com o corretor, o objetivo do nosso sistema de inteligência artificial. Isso inclui, por exemplo, para você ter uma noção, cara, a gente informar os clientes sempre que eles interagem diretamente com o sistema de IA. Né? Então, por exemplo, com o chatbot. Isso administra um pouco das expectativas, porque muitas vezes o cliente ele quer falar com um ser humano, então é importante ele saber que ele não está falando com um ser humano, mas sim com uma máquina naquele momento. A gente zela pela privacidade, a gente zela pelo controle humano, né, que são coisas extremamente importantes, pela parte de não discriminação e também pela responsabilidade de monitorar todos os sistemas. Né? Então, esse é um assunto que a gente tem hoje, como comentei anteriormente, como core dentro da companhia, e eu entendo que dessa maneira a gente consegue prover um atendimento de muita qualidade e com muita responsabilidade, tá? Acho que, sobretudo, não só com qualidade, mas com muita responsabilidade para os nossos clientes e alicerçando o trabalho dos nossos corretores. Excelente. Nicolas Godoy, do CQCS, está contigo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, cumprimentar aqui o Nelson. Muito obrigado pela presença, Nelson. Cumprimentar também meus companheiros de imprensa. Muito obrigado. Nelson, ainda batendo um pouquinho, eu queria voltar na tecla de capacitação de corretores, né? Eu acho muito interessante que em 2024 a Allianz treinou mais de 9 mil corretores, né? Pelo programa Mais Capaz. Inclusive, eu acho um programa sensacional. E falando sobre capacitação e desse programa, eu queria entender um pouquinho quais são os planos da Allianz, Nelson, para ampliar essa capacitação em 2025 e se tem algum foco em algum... Eu sei que a gente está falando sobre penetração dentro do mercado, né? Mas eu queria saber se tem um foco maior em algum produto, em algum setor. Você poderia explicar um pouquinho quais são os planos da Allianz? Ô, Nicolas, bacana a sua pergunta, né? Esse é um programa que a gente tem um orgulho muito grande, né? Nós já treinamos para mais de 4 mil corretores, né, ao longo do Brasil. Tivemos um foco muito bacana no ano passado no Vida, né, e também em alguns outros setores da área de ramos corporativos. Então, tem sido uma agenda interessantíssima, porque a gente fez não vou dizer que é uma caravana, mas uma jornada em vários estados, uma jornada em várias praças, né? Não só em capitais, mas também interior, levando conhecimento. E olha que bacana, né, Nicolas? A gente fez isso, não só os funcionários da Allianz treinando e capacitando, a gente buscou fazer parceria com alguns corretores. No caso do Vida foi o Rogério é um querido, né? Aproveito também para desejar aqui dar um grande abraço para o Rogério. Foi um grande parceiro nosso nessas jornadas de rodar várias e várias praças, falando da importância do segmento, né, do Vida, da importância de você, de fato, fazer um seguro de vida, não só do ponto de vista de proteger mortes ou proteger a parte de outras situações mais complexas, mas também do que ele pode prover em vida, na parte de gestão de patrimônio. Então, foi um trabalho muito bonito que nós fizemos com esses quase 4 mil corretores que foram treinados. Para 25, essa agenda ela segue com força total. A gente tem outras praças para visitar, a gente tem sim, né, outros produtos que queremos aí poder treinar e dar mais inputs, dar mais repertório para os nossos corretores, porque, como eu comentei anteriormente, é uma crença nossa que, por meio da capacitação, por meio do treinamento, a gente consegue ter pessoas mais qualificadas e fazendo uma oferta mais assertiva do nosso produto. E eu acredito muito que essa é uma iniciativa que, independente dela estar sendo feita pela Allianz, ela acaba impactando todo o mercado segurador, porque se a gente treina e capacita um corretor, seja para o auto, seja para o vida, seja para engenharia, seja para agro, não importa, ele está sendo capacitado para vender esse tipo de produto, né? Então, para qualquer seguradora, na hora que ele quiser, que ele bem entender. Então, o compromisso ele também tem um viés social, eu diria que muito grande, óbvio, que temos aqui o grande objetivo que, no final, esse viés social se transforme em venda, se transforme aqui em mais pessoas adquirindo determinado produto e se protegendo, e se protegendo cada vez mais, mas ele tem, como comentei, esse tema
um viés pedagógico, um viés de realmente preparar o corretor para dar a ele mais empoderamento, né, e mais repertório. Então, a gente vai seguir com essa agenda. Ela já tem um cronograma já definido, né, nas praças que nós vamos estar. Nós temos os nossos diretores regionais que participam junto com os nossos gerentes de filiais, junto com os nossos superintendentes, junto com os nossos accounts, e eles fazem realmente aí um trabalho brilhante, né, e com casa sempre cheia, casa lotada. Fizemos me lembro agora, recentemente, né, para cá que é do Rio, fizemos um dentro do cinema, lá na Cinelândia, que é um cinema que foi todo reformado, foi bárbaro, foi lindo, né, casa lotada, casa cheia. Então, é sempre uma agenda muito rica, e uma agenda muito boa, né, muito boa, que quando você sai de lá, você sai com aquela sensação do dever cumprido e que você fez o bem, né? O bem não só para os corretores, mas por consequência para uma sociedade como um todo, né? Então, obrigado pela tua pergunta, ela é ótima e nos permite aí falar um pouquinho do que é o Mais Capaz, né, para todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado você, Nelson. Para a gente fechar a primeira rodada, convido o nosso grande amigo Ivanildo Souza, da Seg News. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sabia que as pautas que eu preparei iam ser furadas, eu preparei umas 5 ou 6 aqui, que realmente eu te perguntar agora, né? Eu tô ouvindo o Ivanildo um pouquinho baixo. Tudo bem, Ivanildo? Tudo bem. É o que eu falo, eu sempre preparo mais de uma pergunta, no mínimo 8. Ivanildo, você me escuta bem? Oi? Está ouvindo? Ah, sim. Você Então, está me ouvindo bem, Ivanildo? Porque eu estava te ouvindo com um pouquinho de intermitência aqui. Estou ouvindo, sim. Está legal. Então, a pergunta é a seguinte, na verdade, vai até complementando o que o nosso amigo anterior falou, né? Com relação à parceria com corretores, né? Eu queria que você falasse a respeito da parceria com um pequeno corretor que trabalha com a Allianz, porque hoje a pressão comercial muito grande em relação ao mercado, em surtechs, e outros canais que acabam oferecendo um produto com muita tecnologia, né? E de que forma a Allianz hoje apoia esse pequeno corretor que não tem tanto, vamos dizer assim, investimento nessa área? De que forma vocês apoiam esse corretor? Nossa, o corretor para a gente, como eu comentei... Bom, primeiro, Ivanildo, obrigado aí pela sua pergunta, né? Conforme eu comentei que tecnologia é core, né, o corretor também ele é core para a gente, né? Como tem um ditado que diz, né, que seguros só com corretor de seguros. Então, a gente tem essa preocupação, e aqui dentro da Allianz a gente buscou fazer um trabalho muito interessante de segmentação, tá, Ivanildo? Então, hoje nós temos os nossos corretores segmentados de acordo, obviamente, com faturamento, na realidade, com o valor de prêmio que ele acaba provendo para a Allianz, né? Então, nós temos aqui o que nós chamamos do Private, né? Temos o nosso Diamante, temos o nosso Esmeralda e o nosso Topázio. O Topázio, eu diria que é aquele pequeno corretor, aquele corretor que está iniciando, que acabou de montar sua empresa, que tem uma produção um pouco mais comedida, não é um cara que investe tanto em infraestrutura, mas que precisa de um apoio, que precisa de um acompanhamento e que precisa de um atendimento direcionado para ele, para ajudá-lo a deixar de ser um corretor Topázio e virar um corretor Esmeralda, e assim sucessivamente. Então, nós temos essa preocupação, e ela é uma preocupação muito genuína. Nós criamos produtos e serviços para este tipo de corretor específico. A gente também, não obstante, nós temos unidades de negócio que nós chamamos de filiais, né? Alguns aqui chamam de sucursais, o que nós chamamos de ATNP, né? Ela é uma sucursal que ela atende especificamente esse pequeno corretor. Então, nós temos um grupo de funcionários dedicados para eles, e olha que notícia maravilhosa que eu vou trazer aqui para vocês. Por incrível que pareça, né, a gente às vezes tem aquela grande expectativa dos grandes volumes, né, dos grandes crescimentos vindo dos grandes brokers, né, mas esse é um segmento, Ivanildo, que tem crescido muito, muito. Nós temos para mais de 24 mil corretores cadastrados, né, neste patamar. Esses corretores, eles têm trazido para a gente muita produtividade, até porque eles têm se sentido muito acolhidos na Allianz, né, pelo fato da gente ter construído toda uma estrutura pró-corretor Topázio, né? Então, ou seja, ele se sente muito feliz, né, em estar aqui e poder
entregar a produção dele, né, junto com a nossa companhia, né? Então, não obstante, a gente criou também aqui dentro, que eu acho que é importante compartilhar com vocês, uma metodologia, né, de trabalho, que seria uma metodologia comercial, que ela é muito bem também dividida, tanto para os corretores, como eu comentei, que são os Pride, os Diamante, os Esmeraldas, mas também os nossos corretores Topázio, que são esses corretores que você perguntou, Ivanildo, de menor representatividade. Eles são tão importantes quanto qualquer outro corretor, mas quando você olha do ponto de vista de representatividade de produção, eles têm uma produção um pouco menor em função, como eu comentei, da atual estrutura que eles têm. Então, a gente tem um programa de relacionamento muito forte para eles. A gente tem aqui também campanhas que a gente envolve esses corretores. A gente tem produtos, né? Então, assim, eles, com certeza, eu diria que serão os futuros corretores maiores, médio e grande e mega porte, se bem cuidados. Então, esse é um trabalho que a gente faz. E aí, Ivanildo, desculpa me estender, né, aqui, né, você falou um pouco do espaço para a gente poder ocupar, né, especialmente nas camadas menores, se eu não entendi errado a sua pergunta. A gente está com estratégias muito inovadoras, né, e acessíveis para atender essas necessidades específicas desse público, e esses corretores têm um papel fundamental nisso, com foco na inclusão, com foco na simplificação do acesso, gerando acesso para uma camada da sociedade que muitas vezes não é atendido por esse grande corretor. Então, este pequeno corretor, ele consegue ter acesso numa comunidade, ele consegue ter acesso numa região de mais baixa renda, né? Então, ou seja, ele consegue educar a população, né, explicando a importância do seguro, e essa abordagem reforça muito essa parceria estratégica que a gente tem com eles, e a gente também, por meio da tecnologia, desempenha um papel muito importante de ajudá-los, né, de direcioná-los, enfim. Então, tem um trabalho muito bem feito, muito bem capitaneado por todos nós, olhando esse público específico. E acredite, Ivanildo, quando eu olho todos esses segmentos, o segmento que mais cresce dentro da Allianz é o segmento desse corretor menor, por incrível que pareça, né? Então, ele traz um nível de produção muito interessante para a gente e vem crescendo mês a mês. Esse mês já é uma grata surpresa. No passado, então, nem se fala. Então, a gente tem um trabalho aí muito forte com esse corretor aí repito, não é de importância, mas de menor representatividade, porque importante todos eles são. Legal que isso tudo vai contra o que vários gurus falaram há muito tempo, né? Que os corretores iam acabar, e bem pelo contrário, todo mundo que vem no mesa, tudo que a gente vem acompanhando, os corretores vêm crescendo e vêm aumentando sua representatividade dentro das companhias. Tivemos uma primeira rodada muito, muito rica, e vamos partir direto para a segunda rodada, que o tempo é escasso. Então, para a gente começar... Não dá nem tempo para parar para tomar uma aguinha? Toma uma aguinha aí enquanto a Adri fala, né? Para a gente começar a segunda rodada, eu convido a Adri do CQCS. Nelson, então, agora falando um pouco sobre comemoração, em 2024 a Allianz celebrou, na verdade, 120 anos no Brasil, e ao longo desses anos a empresa acompanhou as mudanças do mercado, a evolução das necessidades dos clientes, e eu queria saber de você quais foram os principais marcos dessa jornada e como a Allianz tem se preparado para os desafios e as oportunidades do futuro. Bacana. Obrigado pela pergunta. A Allianz fez um ano de 24 maravilhoso, um ano realmente muito auspicioso, né? Bom, a empresa completou 120 anos no mês de novembro do ano passado. Eu diria que são poucas empresas no mundo, né, que a gente vê assim com esta longevidade, né? Uma empresa centenária, uma empresa que definitivamente foi feita para durar. Eu comentei em algumas oportunidades que eu tive, né, que entre ciclos duros e ciclos maduros, a Allianz cada vez ela passa por esses ciclos maduros e duros e sai cada vez mais forte, mais fortalecida. Uma fortaleza de balanço, quando você vai olhar, realmente bonito de ver. Eu que vim do mercado financeiro, eu tive a curiosidade de estudar um pouco a Allianz, né, antes de ter a oportunidade de entrar aqui.
E eu fiquei muito impressionado com os números da companhia. A companhia tem para mais de 125 milhões de clientes, está mais em 70 países. No Brasil também crescendo e investindo muito, muito forte. Hoje nós somos para mais de 2.000 funcionários dentro da companhia. Enfim, de fato, os números eles são muito grandes e nos enche de muito orgulho, mas também nos traz uma responsabilidade muito grande. Novamente aqui, só para não perder a oportunidade, a gente foi eleita a marca da seguradora mais valiosa do mundo, né? E estamos sendo consequentemente reconhecido, né, com isso, e estamos assim, olha que interessante, somos a seguradora com a marca mais valiosa do mundo, e quando você olha todas as marcas, se você pegar marcas de tecnologia, marcas de automóveis, marcas de bens de consumo, a gente é a 25ª marca mais valiosa do mundo, entre bancos, entre seguradoras, entre tudo, né? Então isso nos enche de muito orgulho, né? E como eu falei também, de muita responsabilidade. Nós tivemos o nosso lucro, foi o lucro recorde da companhia nesses últimos anos que a Allianz está aqui no Brasil. Então a gente apresentou aí um resultado fantástico, né? Fantástico. Aumentamos para mais de 500 mil apólices, né, nesse ano de 2024. A gente teve o nosso Invest Income crescendo de uma maneira muito positiva também, que acho que é um ponto importante. O nosso lucro líquido acima da meta, esse também. Então, assim, os acionistas ficam muito felizes com isso, né? E a gente cresceu acima de 2 dígitos. Então, a gente cresceu acima do mercado. Então, o trabalho que tem sido feito, eu repito, né, capitaneado pelo nosso presidente, é um trabalho muito sólido, com muita consistência, né, e que, obviamente, está muito claro, com muito significado para todos, né, para todos mesmo. Então, eu acho que quando você fala que a gente está completando 120 anos de Brasil, isso mostra claramente também o nosso compromisso com o longo prazo, né, com o país, né, e o profundo entendimento do contexto brasileiro, porque a gente sabe que o Brasil ele tem as suas particularidades e não são todas as empresas internacionais que conseguem se fixar no mercado nacional por essas particularidades. Eu costumo dizer, eu até de uma maneira muito respeitosa, eu brinco, né, que aqui é uma jabuticaba, porque aí o pessoal fala, mas por quê? Porque jabuticaba só tem no Brasil, né? Então, pelo menos é o que eu escuto. Então, a gente tem as nossas particularidades. E esse marco dos 120 anos, ele traz e destaca a solidez, a resiliência financeira da companhia, né, que tem sido e, obviamente, continuarão a serem pilares essenciais para que a gente possa enfrentar diferentes contextos, porque em mais de 120 anos, você imagina que nós já passamos por pandemia, por troca de governo, por guerras, por situações diversas, e como eu comentei, entra anos, sai anos, com crise, sem crise, e apesar da crise, a companhia cada vez mais se fortalece e vem apresentando uma fortaleza de balanço cada vez maior, né? Então, esse é um pouco da minha visão, né? E acho que a nossa capacidade também de se adaptar sempre foi muito importante para a gente, para que a gente possa continuar, obviamente, crescendo e tendo uma vida mais longeva e mais perene dentro do cenário nacional e do cenário internacional. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, perfeitamente. Obrigado. Ivanildo, tá contigo. Ivanildo, agora das 5 perguntas, ele já fez uma, faltam 4. Eu preparei uma que acho que ninguém vai ter aí, não, viu? E é um segmento que conhece um pouquinho, né, na verdade, eu atuo como promotor de eventos, né? Amigo, é o seguinte, hoje o mercado está com uma expectativa muito grande com relação à nova lei de licitações, mudanças no seguro-garantia, né? Uma nova cláusula de retomada de obras, e também o PAC, com as novas obras de infraestrutura, é um segmento que vai demandar muito seguro aí a partir desse ano, né? E tem muita empresa se preparando para atuar com bastante ênfase. Eu queria saber sobre a Allianz, né? Como vai ser a operação de vocês? Vocês vão investir nesse segmento com mais, vamos dizer assim, para tentar realmente ter mais contrato? Eu não vejo a Allianz divulgar muito sobre seguro-garantia, né? Como você está preparando a empresa aí para atuar comercialmente? Bacana, Ivanildo. Bom, são 2 perguntas que você fez aqui. Vou primeiro falar do Garantia. O Garantia, ele é um produto que a gente está avaliando. Você tem razão, a gente não fala muito, porque, de fato, a gente ainda
tá estudando, né, de que maneira, né, como é que nós podemos entrar, inclusive o meu par, né, que é o Maurício Masferrer também, que é o nosso diretor executivo da área, né, de commercial lines aqui, de corporate, está com essa pauta, com essa agenda. Então, assim, tudo que eu te falar agora vai ser muito, talvez, raso e superficial, e eu acho que a gente não merece trazer uma pauta que não seja profunda aqui para você e para os nossos, para a nossa audiência, tá? Então, assim, eu vou deixar essa resposta para quando o Maurício vier aqui, ele poder trazer para vocês, porque de fato a gente tem ainda aqui uma oportunidade nesse setor. Concordo com você também, que eu acho que é uma oportunidade gigantesca. Trabalhei muito isso, né, quando eu estava na minha antiga casa, no mercado financeiro, a parte de seguro-garantia. Então, aqui a gente está avaliando de que maneira entrar, né, respeitando, obviamente, as premissas da companhia, respeitando aquilo que os nossos direcionamentos globais entendem que precisa ser feito, para poder entrar de uma maneira muito estruturada. A gente procura fazer isso. Então, assim, a priori, eu vou te pedir um pouco dessa licença aqui, porque essa é uma pauta que ela ainda está em construção, tá? E aí, em relação à parte do marco legal de seguros, a gente tem acompanhado de perto, tá? Esse tema do marco legal, a gente sabe tudo que está acontecendo. Eu, particularmente, não sou jurista, né, mas tenho uma noção de todas as iniciativas que estão sendo impactadas no marco legal. E a gente está aqui como companhia olhando, né, olhando muito de perto, né, tudo que está acontecendo, nos preparando para poder implementar todas as adequações necessárias para garantir a conformidade conforme a lei dentro do prazo estabelecido. Então, eu não vou aqui fazer nenhum julgamento, né, o que é certo, o que é errado, se é bom, se é ruim, muito pelo contrário. Lei é lei e tem que ser cumprido, né? Então, a gente está aqui acompanhando de perto, a nossa área jurídica também tendo um acompanhamento muito estreito de tudo e, obviamente, tão logo a gente tem aí as definições, a gente vai estar se adequando e muito em linha com aquilo que foi sancionado na Câmara, no Senado e também pelo Poder Executivo. Boa. Vamos voltar agora com a nossa sequência feminina. Karen, Panorama Seguros, com você. Beleza. Nelson, no ano passado, a companhia ela efetuou uma implantação de energia elétrica renovável em 100% dos prédios, né? Reduziu o consumo de água, o consumo de papel, emissão de carbono. Como que essas práticas ESG impactam de forma positiva na governança corporativa da Allianz? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque esse assunto tem sido tendência no setor. Total. A Allianz, então, ela é muito engajada, né? A Allianz tem um engajamento muito forte com toda a política ESG, né? A gente tem uma governança muito forte nesse assunto, inclusive temos uma diretora executiva que cuida desse assunto específico. Por exemplo, né, os carros, né, da companhia, sobretudo da executiva, todos são elétricos ou híbridos, né? Essa é uma determinação. Então, a gente tem, obviamente, trabalhado muito forte, de uma maneira muito correta, em linha com os preceitos, né, do que o ESG demanda. A gente tem trabalhos sociais que fazemos, né? A ABA é um desses trabalhos, um trabalho lindo, por sinal, quando você vai olhar a linha do S, né, do ESG, esse trabalho é um trabalho brilhante, capitaneado pela Rose, né, que faz um trabalho na Zona Leste de São Paulo, e com crianças, jovens, adolescentes, idosos, na parte de capacitação, né? Enfim. E a Allianz é uma das grandes, é a mantenedora principal, além dos corretores também, que se solidarizam e acabam também contribuindo com o seu tempo e também com algumas contribuições financeiras. Nós tem a ABA, completou ano passado 30 anos, né, de atuação. Ela está lá, como comentei, na Zona Leste, na comunidade de Santa Rita, e esse é um dos trabalhos que a gente faz. Além disso, como eu te comentei, né, a gente está listada, né, nós fazemos parte do Pacto Global da ONU, acho que é um tema importante também a compartilhar. A Allianz vai estar... Então, assim, a companhia ela é uma companhia muito envezada, né, para o tema de sustentabilidade, para o tema social, para o tema de governança. As nossas governanças são muito rígidas, e quando eu falo rígidas no sentido positivo.
Eu acho que se você quer criar uma companhia de 120 anos de Brasil, de mais de 130 anos no mundo, ela não pode chegar nesse patamar se não tiver uma governança rígida, né? Então, falar de governança na Allianz é super comum, super normal, porque a gente respira governança e dorme com governança e acorda com governança. Então, toda essa parte de processos, diligências e compliance, a gente tem uma preocupação realmente muito grande, mas muito grande mesmo, né? Então, esse é um pouco, acho que, do que eu posso estar te falando, né, do que tange todo esse tema, do como a gente olha esse assunto de sustentabilidade, esse tema de energia renovável. Como eu comentei, né, nossa frota é uma frota toda elétrica ou híbrida, né? Então, a frota dos executivos, né? Então, isso, de fato, demonstra o quanto nós estamos comprometidos. Inclusive, acho que tem até um ponto interessante aqui que agora me veio aqui na cabeça. Durante um determinado período do passado, né, isso pertence a uma ciência chamada história, a Allianz patrocinava a Fórmula 1. Eu não sei se vocês lembram disso, né? E por todo este momento que o mundo vive, que o globo, né, vive, a gente deixou de fazer esse patrocínio e estamos apenas na fórmula elétrica, né? Então, isso mostra o quanto nós estamos comprometidos e envolvidos com essa causa, que é uma causa para a gente muito importante, tá, cara? Então, acho que é legal, sua pergunta foi boa e acabei me lembrando desse tema, que também é um tema relevante. Sensacional. Eu consigo acompanhar de perto o trabalho da ABA e realmente está muito parabéns com todos esse ponto e todos os outros de sustentabilidade. Inclusive, desculpa te interromper, eu quero aproveitar aqui, né, eu sou conselheiro da ABA, né, então eu sou um grande entusiasta desse assunto de voluntariado, sempre fui, né, por onde eu passei, né, eu sempre engajei, mobilizei, né, porque de fato é algo que eu acredito muito, eu acho que a gente pode de fato contribuir muito com a sociedade, até pela minha história pregressa, eu sou do Rio de Janeiro, enfim, vivi algumas coisas que são coisas muito particulares e pessoais, mas eu sou um grande entusiasta desse assunto e quero aqui convidar vocês, entrevistadores, né, todos que estão aqui nos ouvindo, que conheçam o trabalho da ABA, né, que se disponibilizem para ir lá, né, e vejam o trabalho lindo que a Rose faz com as crianças, com os adolescentes. É incrível, é fantástico. Inclusive, temos hoje vereadores que saíram da ABA, né? Temos funcionários da Aliança que saíram da ABA, e vocês podem contribuir não apenas com dinheiro, como eu falei, mas o tempo de vocês em compartilhar as suas experiências, compartilhar oportunidades, a vivência. Isso faz uma diferença absurda para toda aquela turma que está lá, e com certeza eles vão amar. Então, desculpa tomar o tempo aqui, mas eu não queria me furtar de aproveitar o ensejo da pergunta, né, e como a gente falou um pouquinho sobre esse trabalho da Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Aliança, queria convidar aqui a todos que nos prestigiem com as suas presenças, tá bem? Na hora que subir no YouTube, vou pedir para colocar o site da ABA aqui nessa hora, até para o pessoal poder marcar direto. Te agradeço. Para a próxima pergunta, convido a Elaine Lisboa, JCS. Nelson, voltando um pouquinho sobre as perguntas relacionadas às legislações, né, o mercado tem acompanhado aí uma série de mudanças, a SUSEP tem trazido uma série de mudanças, e em janeiro nós recebemos a Lei Complementar 213, regulando uma atividade que andava às margens do setor, né? Então, queria saber sua opinião sobre como você enxerga essas mudanças com essa lei, se você acha que pode ter algum risco para o consumidor, principalmente aquele que não é tão esclarecido sobre as mudanças de associações, de cooperativas em relação ao trabalho das seguradoras, e se você acha que o papel do corretor de seguros neste ponto vai ser ainda mais fundamental, justamente para esclarecer sobre as diferenças de produtos e coberturas. Então, legal. Essa também entra um pouco da minha resposta, ela é um pouco pragmática também, a gente tem acompanhado isso, né, de perto. Eu acho que, assim, vamos lá, o papel do corretor de seguro, ele, ao meu ver, ele sempre terá a sua relevância, né? O seguro, ele é um produto que demanda, obviamente, uma aproximação, né, uma explicação,
não é simplesmente, a não ser quando você bota um seguro pequenininho de R$15, R$20 num app, né, para que ele possa plugar ali, né, e comprar, mas na sua definição, na sua concepção, quando você vai falar de um produto de engenharia, um produto de um D&O, um E&O, um seguro de veículo, um seguro de condomínio, você precisa ter a figura de um corretor, que é um cara que se preparou, né? Ele estudou, ele se capacitou, ele se certificou, né? Então, você fazer isso, como eu costumo falar, na galega, né? É uma grande bobagem, né? Então, eu entendo que o papel do corretor ele é fundamental, ele é vital e ele seguirá perene, pelo menos esta é a minha opinião, tá? Em relação ao tema de cooperativas, como você bem perguntou, eu entendo que quando você olha um mercado como o Brasil, né, né, mais de 70% da população ainda não tem seguro, eu entendo que talvez possa ser aí talvez uma outra alternativa, né? Mas eu não me vejo aqui confortável em dizer se isso também é certo, se é errado. O que eu vejo é o seguinte: eu sou muito favorável à democratização do seguro, né? Eu acho que o seguro os brasileiros precisam cada vez mais, como nós falamos aqui, como vocês bem também perguntaram, né? E se preocupam com isso. A gente quer cada vez mais uma população assegurada, uma população coberta, e que de preferência seja feita por um corretor de seguro, né? Então essa é um pouco da minha opinião. A parte das leis e legislações a gente tem acompanhado de perto, o nosso setor jurídico tem feito um trabalho muito próximo para poder, de fato, verificar como a gente se adequa a isso, né, o como a gente vai atuar, né, face a essas novas condições e novas leis aí sancionadas, mas o meu foco maior aqui sempre foi, né, e sempre será olhar para o corretor de seguro, olhar também as assessorias, né, que trabalham muito próximo da gente, que têm os seus corretores plugados às assessorias, né? Então, a nossa estratégia está muito voltada para isso nesse momento. Excelente. Agora eu posso falar, porque se eu tivesse falado que a Júlia era minha grande amiga, e ela ser a primeira a ser a pergunta, iam falar que eu estava de mandrake com ela, né? Mas não é. Ju, minha grande amiga, Júlia, agora está com você. Muito bom, Pedro. Nelson, com as projeções, né, otimistas aí da CNSEG para o mercado segurador, incluindo um crescimento de 10%, né, que ela já anunciou em dezembro do ano passado, e também chama atenção avanços significativos em segmentos como, por exemplo, cobertura de pessoas. Na tua visão, Nelson, quais que são as principais tendências de consumo de seguros para esse ano? Nossa, tem tanta coisa boa para acontecer. Olha, eu vou ser suspeito para falar, mas você falou bem, né? O mercado ele tem uma expectativa de crescimento grande para esse ano, né? Na casa aí de quase 10%, foi o que eu também tinha lido em relação ao parecer da CNSEG. O setor de seguro, bom, como eu falei, ele é essencial para a economia, né? E para a sociedade, porque ele proporciona uma segurança e, ao meu ver, ele impulsiona muito o progresso, né? Então, no Brasil, como eu comentei, né, a gente tem aqui um papel crucial das proteções contra os riscos diversos, né? Sobretudo agora, a gente falou um pouquinho anteriormente sobre esses riscos climáticos, né? Além dos riscos climáticos, temos os riscos cibernéticos que estão crescendo absurdamente, né? Então, eu diria que se tem uma coisa que me preocupa muito, até mais do que os riscos climáticos, são os riscos cibernéticos. Isso cresceu de uma maneira muito, muito forte, muito intensa. Eu até cheguei a ler um material que as tratativas, né, no Brasil de fraudes, aí entra clonagem de cartão, entra roubo de senhas e etc. e tal, daquilo que se efetivou e daquilo que não se efetivou passa da casa dos 100 bilhões de reais. Então, cada vez mais eu acho que as instituições vão precisar olhar para isso e se preparar para esse tipo também de risco, porque é um risco que tá crescendo junto com os riscos de ordem climática, né? Então, esse é um ponto do que eu vejo. Então, o seguro de vida, na minha opinião, ele acaba também tendo,
né, uma expectativa muito grande, né? É um produto que eu vejo com uma oportunidade gigante. Por que, Nelson, você fala isso? Gente, tá aí os dados, né? O IBGE trouxe recentemente, né, os brasileiros que nasceram após 2021 têm a expectativa de vida de 77 anos. Né? Então, a gente vem aumentando muito a expectativa de vida da população nacional, né? Se comparada com 10 anos atrás, só vocês verem aí que vocês que são do ramo de seguro, né, tem mais tempo do que eu, as tábuas atuariais, né? Tinha a AT 83, a AT 49, que foi antes da 83, a AT 2000, a BR, enfim. Então, você observa que as expectativas de vida, elas vêm crescendo e, obviamente, com isso, a preocupação por seguros de vida é cada vez maior, né? Então, eu vejo o seguro de vida como uma grande oportunidade. Lembro a vocês que o seguro de vida de 2010 a 2022 cresceu mais de 340%. Vou repetir, cresceu mais de 340%. Saiu de 4,7 bilhões para 21 bilhões de prêmios emitidos, né? Estou falando isso entre 2010 e 2022. Então, de fato, se tem um produto que eu acho que vai crescer muito também, segue sendo vida. As pessoas se preocupam mais com a sua qualidade. O seguro de vida, ele traz hoje alguns benefícios que você pode gozá-los em vida, como assistência médica, como auxílio PET, enfim, entre outros vários. Nós temos para mais de 20 benefícios que o seguro de vida oferece, que não somente na morte ou na invalidez, né? Então, eu vejo esse produto com um potencial gigantesco. Produto do agro também, eu acredito que tem uma oportunidade gigantesca. O nosso país é agro, o nosso país é um país onde aproximadamente 23%, 24% do PIB é agro, né? Então, existe uma oportunidade gigante da gente cada vez mais expandir a oferta, né, de agro dentro, né, de seguro de agro dentro da nossa cadeia, né, como um todo. Seguro de condomínio, eu também vejo um potencial também muito grande, com as verticalizações das sociedades, né, das cidades como um todo, pelo crescimento populacional. Você tem cada vez mais construção de condomínios. A gente viu ano passado, pelos dados da Sinduscon de São Paulo, um crescimento de 3% na construção civil. Esse ano também não deve ser diferente. Então, ou seja, existe uma série de oportunidades, além do alto. O alto é o alto, né? Segue sendo importante, as pessoas seguirão fazendo, né? Porque acho que é um seguro que está mais palatável, né? Está mais aceito, mas eu vejo esses outros aqui ganhando uma repercussão cada vez maior. Então, eu vou repetir, o risco cibernético, seguros cibernéticos, eu acho que vai ter um mercado gigantesco para isso. Seguros voltados para a área, para a situação de clima, né, desastres, enfim, é um outro também. A parte de vida, como eu comentei, condomínio, né, residência. E aí um pouco do meu economês aqui, deixa eu só tomar um pouquinho de água. A gente tem observado, né, um pouco no contexto geopolítico, né, uma tensão entre os grandes players, né, do mercado, China, Estados Unidos, né, enfim, alguns aumentos de tarifa, enfim, tá? Algumas sanções de um lado, sanções do outro, e obviamente que o Brasil tem esses dois players, esses dois países, como grandes compradores de commodities, né? Então, a gente fornece trigo, soja, ferro, milho, enfim, uma série de commodities, né? Uma série de insumos para esses dois países. E face esse conflito aí geopolítico que existe, né? A gente pode aproveitar muito como país e crescer ainda mais a exportação, né? Fazendo um bom proveito do que está aí o dólar, fazendo um bom proveito do que está acontecendo no mundo como um todo. E se isso de fato se concretiza, o tema de seguro de transporte cresce abruptamente, né? Então, o seguro de transporte aqui ele pode ser também uma grande oportunidade, né, de cargas, né, face essa grande demanda que vai ter de novas exportações. E, obviamente, que a gente tem observado também aí algumas concessões sendo feitas, né, por parte do governo. Eu acho que isso, obviamente, vai gerar
mais oportunidade de melhoras de infraestrutura nas estradas, nas ferrovias, e aí o seguro de engenharia vem também como uma grande oportunidade. Ou seja, o Brasil é o país das oportunidades. Eu acho que o Brasil, eu diria a você, aqui tem eu brinco, né, um oceano de oportunidades para ser explorado. Então, quando a gente olha PIB, quando a gente olha penetração, quando a gente olha um tanto de coisa que tem para fazer, gente, se os nossos corretores estiverem preparados, capacitados, com esses vieses para olhar não só o auto, repito, mas olhar engenharia, olhar transporte, olhar o vida, o céu é o limite. Desculpa me estender, mas eu acho que a pergunta foi muito boa e eu queria fazer um bom uso dela, tudo que tem de oportunidade no país. A gente teve muita interação hoje, Nelson, né? Então, eu queria mandar um abraço aí para o Marco Antônio dos Santos, para o Luiz Alberto, para o Nelson Cacheiro, para o nosso grande amigo Hélio Pipa e muitas mais pessoas aqui falando no chat. Inclusive, a gente tiveram algumas perguntas que você acabou respondendo ao longo do caminho. A Daniela perguntou qual era a visão sobre a nova lei de seguros, o Gustavo perguntou se a Allianz vai trabalhar mais no rural, e eu vi que você já foi respondendo durante as perguntas. Então, para a última pergunta... Desculpa antecipar. Tá ótimo. E para a última pergunta, eu convido o Nicolas Godoy, CQCS. Vamos lá, Nelson. Para finalizar, né, recentemente a gente teve, né, até um evento de lançamento, anúncio da criação da filial empresas, de uma reformulação da estrutura comercial. Então, essa última pergunta, essa última deixa, eu queria entender, né, sobre essas mudanças, os impactos, o que o corretor de seguros pode atender, pode esperar, né, de todas essas mudanças que a Allianz vem divulgando, né? Sim. Bom, Nicolás, obrigado aí pela pergunta. A Allianz, como eu comentei, ela está num processo de transformação muito positivo dentro do cenário nacional. A gente, quando eu fui questionado sobre os resultados da Allianz, e eu trouxe aqui vários itens, né, como a gente crescer 2 dígitos, o aumento de apólices, né, enfim, superar nossa meta de lucro líquido, ou seja, isso tudo só foi possível porque aqui eu quero destacar, e eu faço questão de verbalizar mais uma vez, existe um grupo muito sênior que está trabalhando junto com o nosso presidente, que é o nosso Comex, ao qual eu faço parte, e é um time de primeiríssima linha que não tem medido esforços para trazer várias soluções. Na realidade, se a Allianz está crescendo do jeito que está crescendo, não é uma bala de prata. Eu diria a vocês que é uma sucessão, é uma série de coisas que a gente tem lançado, tem melhorado na parte de sinistro, endosso, pagamento, meios de pagamento, melhorias, né? Recentemente, a gente agora trazendo, ao invés do carro reserva, dando Uber, né, para os nossos clientes assegurados, então ele não gasta com combustível, não gasta com estacionamento, não tem risco de ter outro sinistro, ou seja, ele pode optar em pegar um carro reserva, em pegar Uber, a gente paga isso por 7, 15 ou 30 dias. Então, assim, são tantas melhorias, Nicolás, que seria muito injusto da minha parte dizer que existe, como eu te falei, uma bala de prata, né? Então, acho que todo esse consórcio de melhorias que a gente está fazendo tem levado a Allianz para um patamar muito diferenciado, e aí desculpa falar um pouquinho aqui, fazer propaganda, mas acho que isso é importante verbalizar. A gente teve, como comentei, né, a nota de 4,7 no Voz do Cliente. Fomos eleita pela NPS dos corretores a 2ª melhor companhia, muito perto da primeira. E pelos clientes também somos a 2ª melhor companhia pelo NPS, que é o Net Promote Score, né? Olhando os corretores e os clientes reconhecem a gente como a 2ª melhor companhia do mercado. Mas, assim, repito, por detalhe, né, por muito pouco, né? Então, isso tudo chancela que a gente está num caminho realmente muito positivo. Em relação à filial empresas, Nicolás, eu como comentei, eu sou oriundo do mercado financeiro, sempre trabalhei com segmentação, fui responsável por cuidar de algumas importantes frentes, né? Quando eu tive a oportunidade de construir o segmento de alta renda no banco que eu trabalhei, tive a oportunidade no último banco de aportar valor e construir junto também com o meu antigo líder que eu tinha toda a segmentação da pessoa jurídica, na construção do novo modelo de pessoa jurídica, e obviamente que isso me trouxe esses inputs, esses insumos
para que a gente pudesse fazer, né, a construção da filial empresas dentro da Allianz, né? Por quê? Porque a gente sabe que nós temos corretores que são mais vocacionados para o segmento de empresa. Ele olha mais o transporte, ele olha o mate, ele olha o tema do engenharia, ele olha o properties, né? Então, assim, quando você tem esse corretor sendo atendido por uma filial de varejo, ele acaba se perdendo ali, ele acaba não tendo um atendimento tão qualificado quanto ele merece, né? Então, o varejo vai cuidar do varejo, né? E a filial empresas, ela vai dar um atendimento qualificado, personalizando produtos, personalizando serviços. E detalhe, a gente criou essa filial com accounts e com gerentes, né, especializados. E aqui eu tive um apoio muito forte também, quero destacar, do Maurício, né, que é o Mais Ferrer, que é meu par, que cuida da área de corporate. Então, ele tem sido um grande parceiro nessa agenda, onde o time dele tem treinado e capacitado cada vez mais em todas essas frentes, que são frentes importantes do ramo empresarial. A gente construiu uma filial que ela tem um account load, ou seja, uma quantidade de corretores muito reduzida por gerente. Então, o atendimento ele é muito mais qualificado. Então, trazendo um pouco, como eu falei, aquela experiência do banco para cá, a gente criou essa filial, essa sucursal, para poder prover um atendimento muito qualificado para os corretores que têm esta vocação de empresa. E eles lá vão se sentir em casa, porque a gente está dando toda uma roupagem nessa filial, para que quando ele for lá, ele não vá só para falar com o gerente ou com o account, mas ele vai lá, senta, trabalha, pluga o computador dele, leve o cliente dele. Então, esse é um trabalho muito legal que a gente está fazendo. Está aqui em São Paulo, inicialmente, é a primeira. Também destaco aqui do trabalho, porque isso não é uma ideia única, exclusivamente minha, né? O Flávio, que é o meu diretor regional, que está comigo também, teve um papel fundamental nisso. Então, ao Flávio aqui um abraço e agradeço, porque ele também foi um grande entusiasta, né? Ele também trouxe isso como uma ideia. E repito, né? Aí, uma vez que a ideia veio, que a gente maturou, a gente levou isso para o Edward, que é o nosso presidente, foi aprovado e tivemos o apoio de todo o Comex, e hoje é um sucesso. E só para trazer um dado, se a gente olhar o que esses corretores, Nicolas, fizeram no ano passado nas suas filiais varejo normal, então os corretores estavam espalhados entre algumas filiais de varejo, e se olharmos o que eles estão produzindo hoje na filial empresa, o crescimento é de 88%. Então, é uma grande iniciativa que nós aqui tomamos a decisão de fazer, e agradeço a todos que acreditaram nesse projeto, e ele há de ser muito vencedor. O Nelson falou aqui antes de começar que era para todo mundo pegar leve, que ele era recém-chegado no mercado. Eu, depois dessa 1 hora, tenho a certeza que parece que ele está no mercado há muito tempo. Você está muito gentil, Pedro. Nelson, queria agradecer imensamente a sua presença, agradecer imensamente a todo o time sensacional da Allianz, que é um parceiro aí de todo o mercado de seguros e vem com certeza com toda a tecnologia, com inovações, com sustentabilidade, melhorando cada vez mais o nosso mercado. Agradecer a Adri, ao Nicolas, ao Ivanildo, a Elane, a Ju e a Karen por estarem presentes, por fazerem perguntas maravilhosas, e queria deixar a palavra agora com você, Nelson, para as palavras finais. Eu também, Pedro, eu queria agradecer a você, quero agradecer a todos os entrevistadores aqui pela oportunidade de falar um pouquinho, né, da nossa Allianz, né, uma empresa incrível que eu, a cada dia que passa, me apaixono mais, e estou muito feliz, estou muito entusiasmado com tudo aquilo que a gente está criando, né? Então, acho que deu para perceber um pouquinho, né, nas minhas interações. Eu estou realmente encantado com tudo aquilo que eu estou vendo, não só que a gente está fazendo aqui no mercado nacional, mas também no mercado internacional. O Brasil é um mercado super estratégico para a gente, né? Então, é um país que ele tem dimensões continentais, uma costa incrível, como eu comentei, um potencial gigantesco, né? Que de fato nos enche os olhos, né? E a gente sabe que aqui a gente pode fazer um trabalho ainda muito mais potente. Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer aos corretores, agradecer muito a todos os corretores, às assessorias, aos parceiros, a todos os funcionários da Allianz, né, todos vocês,
porque estou convencido que tudo isso aqui que eu falei só é possível porque tem uma galera muito boa, muito dedicada, muito engajada, construindo, né, essa aliança que vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente quer crescer cada vez mais. Obrigado pelo espaço, obrigado muito aí pelo convite, e aproveito também para desejar um ano, a gente está ainda em janeiro, não acabou, falta um pouquinho para acabar, mas eu quero aproveitar para desejar um ano de 2025 aí a todos, muito especial, muito vitorioso, que vocês possam aí estar colhendo muito bons frutos como nós aqui estamos colhendo. E vamos embora, porque tem muito trabalho pela frente. Obrigado, viu, Pedro?